Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast de 2026, Café com Inglaterra. Para nós é um prazer recebê-lo aqui e que você continue a nos acompanhar aqui no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais, pois o Grupo Inglaterra deseja a você um ano de 2026 próspero, de muitas conquistas e realizações. Vamos falar sobre assuntos pertinentes do mercado imobiliário, então nos acompanhe em tudo. Hoje trouxemos uma pessoa muito especial, que é a Cíntia Pérez, que vai falar para nós sobre crédito financeiro, crédito imobiliário e tudo sobre a questão de financiamento que você às vezes fica se perguntando. Quero comprar um imóvel, mas preciso financiar. O que eu faço? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Cíntia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra, né, estar participando do primeiro do ano, um ano que realmente já começou totalmente diferente para o nosso mercado, e eu tenho certeza que ele vai ser tanto quanto foi 2022, que batemos o maior recorde da história. Maravilha, muito interessante. E nós ficamos muito felizes porque você tem um vasto conhecimento aí na área, já está há muitos anos, né? Sobre financiamento, conversando com pessoas, tratando sobre assuntos e negócios. Então, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória para o pessoal te conhecer melhor e depois a gente vai entrar nesses assuntos do financiamento. Sim, vou falar sobre os últimos 20 anos, né, que eu estou no mercado de crédito, trabalhando primeiro no HSBC, né, que foi comprado depois pelo Bradesco. Sempre na área de gerência e principalmente na área de crédito imobiliário. Iniciei minha carreira com consórcio e depois teve essa questão aí da pandemia e ficou muito forte o crédito imobiliário. Aí de carreira solo eu estou há 8 anos com a Cintia Pérez Crédito Imobiliário, depois de sair das instituições financeiras. Ah, maravilha. É muito interessante porque você começou desde lá de trás, né? Sim. Já estudando e vendo todo esse movimento do mercado imobiliário e o financiamento é algo que não tem como a pessoa não entender um pouco melhor sobre isso, né? Porque hoje em dia a pessoa procura um imóvel, encontra um imóvel que quer comprar e muito provavelmente não tem o recurso já total ali para fazer a compra do imóvel e ele precisa financiar. Como que vai acontecer então esse primeiro passo dessa pessoa que, né, conquista ali o imóvel, tal, mas precisa realmente ter uma parte em financiamento bancário? Quais são os primeiros passos que essa pessoa vai dar? Legal, eu brinco com os corretores, com os clientes, que nós somos 80% do negócio, tá? Porque o financiamento, hoje no Brasil, você consegue tá colocando de financiamento 80% no imóvel, então você só precisa de 20% de entrada. Isso facilita muito a negociação. Sim, maravilha. Quando a pessoa vai lá pedir o financiamento, por exemplo, o que que o banco ou a instituição financeira analisa no primeiro momento? Nós da consultoria, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. O que que acontece? O cliente, normalmente é indicado ou por um cliente ou por um corretor, até mesmo o cliente da minha carteira, ele chega, a gente não vai já colocando uma proposta para ele. Primeiro a gente analisa qual que é a melhor oportunidade do mercado no momento. Então, o que que é o diferencial? Primeiro, a instituição que ele tem relacionamento. Por quê? Hoje os bancos, não só, na parte de financiamento, mas qualquer tipo de crédito, ele precisa de uma fidelidade do cliente. Então ele vai ter aí por 60, 120 até 300 meses. Então a facilidade um pouco mais de estar conseguindo crédito onde ele já tem um relacionamento já de anos. Certo. Cíntia, como que funciona essa aprovação? Né? Porque o cliente foi lá, visitou o imóvel, gostou, né? E ele precisa financiar uma parte. Aí ele chega, ele falou assim: "Poxa, o que que eu preciso para ser aprovado para obter esse crédito?" Ele chegando na CP, o que que acontece? A gente já vai fazer uma abordagem, principalmente com os principais dados, né, a gente já passa para ele um questionário e passa para ele a documentação. Então, é muito simples, é os documentos de identificação, imposto de renda e, no caso, olerite. Naquele primeiro momento, nós temos bancos, né, que conseguimos fazer aprovação em 2 minutos, 5 minutos. Então, assim, dessa forma a gente consegue com uma agilidade. Muitas vezes o cliente está na visita, manda os documentos, por exemplo, CNH, que é o mais importante, a gente consegue já enviar a aprovação na visita mesmo. Então, é um diferencial de alguns bancos. Então, hoje nós temos 2 bancos no mercado,
que trabalha com esse aprovação automático e os outros 2 que precisa de uma forma um pouco mais manual. Hoje nós trabalhamos com todos os bancos, né, porém hoje o mercado ele é um pouco dividido. Então assim, quando Itaú, Santander e Bradesco tem uma taxa, Caixa e Banco do Brasil tem outra. Então assim, a gente já identifica normalmente, passando para o cliente 2 opções, uma de uma família e outra de outra. Então assim, hoje o Itaú e o Santander, o cliente já tendo conta, imediatamente a gente já consegue fazer uma aprovação, tá, porque o nosso sistema de crédito, né, o correspondente tem essa facilidade. E a gente com essa experiência aí de mais de 20 anos, a gente consegue de imediato já na conversa com o cliente, já saber qual dos bancos que ele vai ter aprovação. Isso facilita muito. Legal. Ô, Cintia, isso é muito interessante porque algumas das perguntas que as pessoas fazem é sobre essa agilidade, né? Que antigamente demorava para aprovar, né? Muito. Nossa, demorava bastante. O pessoal até se queixava quanto a isso, mas hoje é muito rápido, né? A pessoa chega, levantou a documentação, entregou, aí dependendo dos trâmites, é quase que imediato, né? Sim, com os dados, como eu falei, de nome, CPF, data de nascimento, a aprovação consegue automática. Certo. É uma pergunta interessante. Falando em valores, como são calculadas as parcelas? O que influencia no valor que a pessoa vai pagar por mês? E existe um limite de quanto a parcela pode comprometer a renda da pessoa? É, ótima pergunta, que é assim, a mentalidade das pessoas estão na época só de Caixa Econômica, né, a Caixa Econômica com certeza é o banco que iniciou e é o banco que tem muita referência no país. Porém, esses bancos agora que Itaú, Santander e Bradesco, ele foge desse padrão. Então hoje, assim, claro que você tem que ter nome, CPF limpo, né, que a gente fala, um cadastro bom, porém isso não interfere mais. Então, assim, hoje no mercado que tem que esse consumo desenfreado de imóvel, graças a Deus, né, e nessa era digital, existe sim, né, que a questão ali de até 30% do valor da renda, isso já mudou muito. Então, assim, hoje o mercado de crédito, ele vai analisar o movimento, ele vai analisar quanto o cliente gasta de cartão e automaticamente ele já passa a ter um crédito naquele banco. Então, essa que é o relacionamento. Quando o cliente chega para mim, olha, assim, eu estou começando a minha vida, eu quero o ano que vem ter. Então, ele abre uma conta no banco, começa a ter relacionamento, que essa definição existe, mas só em bancos mais manuais, que daí você tem que ter uma renda mesmo para que você possa comprar. Então, assim, é mais na parte de Caixa Econômica. Itaú, Santander e Bradesco já não tem mais essa linha assim de ai tem que ter X ou Y. O Uhum. que que acontece? Quando você faz uma simulação, é a pergunta também principal. Cada um tem o seu simulação. Então, o que que é vinculado a uma simulação de financiamento? A data de nascimento do cliente. Então, às vezes o cliente fala assim: "Cíntia, eu tô te ligando, eu tô aqui, eu quero muito, fala para mim a parcela". Aí eu pego e falo assim: "Espera aí", eu brinco: "Cadê minha bola de cristal? Espera aí que eu vou pegar ela". Então assim, aí eles falam assim: "Ai, eu não tenho renda, mas meu pai tem". Daí eu: "Hã?". Daí ele fala: "Passa a minha simulação que depois eu falo com o teu pai". Nesse momento eu paro, porque senão eu acabo, afetando a negociação do corretor. Hum. Por quê? Não é assim que funciona, porque o simulador ele é automático. A partir do momento que eu sei quem vai participar da compra, você e sua esposa, eu tenho que ter a data de nascimento dela e a sua. Por quê? Muitas vezes existem pessoas com a idade bem diferente. Uhum. E daí ele vai, manda uma proposta de compra e quando ele vem para o financiamento, ele vê porque realmente quando a pessoa ali passa ali dos 50, 60 anos, a parcela fica infinitamente maior. Então assim, não fica porque as pessoas só ficam paradas e bloqueadas: "Ah, eu quero a taxa, quero a taxa". Não é a taxa. Tem bancos que têm o seguro mais barato, tem bancos que têm a facilidade de estar fazendo um prazo maior. Então, assim, mas só que tudo é vinculado pela data de nascimento. Por isso da simulação de todo esse levantamento, porque não é só taxa, né? Eu quero Sim, taxa menor. sim, São várias situações que vão envolver o melhor plano aí exatamente, para a pessoa, né? exatamente. Legal. Você falou um pouquinho lá sobre entrada, né? 20%, 30%. Como é que fica essa questão da entrada? Até porque a pessoa ela precisa ter esse dinheiro guardado, ela precisa ter. Ela pode, por exemplo, o FGTS,
ela pode utilizar na entrada de financiamento de um imóvel? Como é que funciona? Pode usar sim. O FGTS tem as regras específicas, né? As mais conhecidas, não ter imóvel no nome, trabalhar e morar na mesma cidade. Ela pode ser usada sim. Já fiz várias negociações só com o FGTS mais o financiamento. Ah, bacana. Ô, Cintia, uma outra pergunta é o seguinte: quanto tempo leva todo esse processo? Não só o da aprovação, né? Mas desde o momento que a pessoa entra com os documentos até receber as chaves do imóvel. Perfeito. Ali no crédito imobiliário, na CP, a gente tem um padrão, tá? Que ele é vinculado com todos os clientes. Então, nós temos até 30 dias para emitir o contrato, independente da instituição financeira, porque pegou a documentação, vendedor, comprador imóvel, nós também temos uma responsabilidade de prazo, tá? Então, até 30 dias para emitir, vamos nos encontrar e fazer a assinatura do contrato. Ali o financiamento está finalizado. Aí nós entramos com a parte de despachante, que é o registro, ITBI, Funrejus e cartório. A gente coloca mais 30 dias e mais 5 dias úteis para pagar. Então, para você fazer uma negociação muito saudável, ela não pode ter menos do que 65 dias, porque ele vai ali na assinatura do contrato, depois, normalmente, os contratos de entrega da chave é após o registro. Então, registrou, a gente tem toda a equipe que faz todo esse processo, né? A gente já faz para imobiliária Inglaterra há muito tempo, e aí entrega o contrato registrado para o cliente. Então, em 65 dias, o vendedor pode vir a ter o pagamento. Isso é o prazo maior. Nós fazemos em tempo menor? Sim, só que como a gente lida com contratos, esse é o padrão que a gente usa. Nunca tive problema em relação a esse padrão. Sim, muito interessante. Tem clientes, né, que estão aí buscando no mercado imobiliário imóveis prontos, né, porque precisa de algo imediato, assim, e outros que gostam de comprar na planta, fazer um investimento, né, buscar lançamentos que estão tendo na cidade, etc. Em relação a financiamento, tem diferença você financiar um imóvel pronto e financiar um imóvel em lançamento, na planta? Ah, nunca fizeram essa pergunta. Sim, é assim. O financiamento, ele é para imóvel pronto. O imóvel na planta, a gente tem a outra célula que é o consórcio, né, que temos essa empresa também, só pode fazer financiamento após a entrega da matrícula individualizada. Nós trabalhamos muito, né, com as construtoras aqui em Londrina, na verdade, Londrina tem as maiores construtoras do país, então, assim, a gente já faz esse trabalho. O que que é ideal? Que fica mesmo fora da curva. Você comprou um imóvel, já procura a CP, mesmo sendo ela, claro, se for de terceiro, você já vai ter que procurar, mas se você comprou um imóvel na planta, já entra em contato com a gente, que a gente vai trabalhar a sua saúde, para a hora que entregar, você vai estar ali com a tranquilidade de aprovar seu crédito. É muito importante isso. Com certeza, até porque o pronto já é imediato, mas Isso. o na planta ele tem todo aquele fluxo ainda até receber a entrega Nossa. das chaves, né? São de três a 4 anos, né, você que Sim, aí, se ele tem zero situação financeira, a gente consegue trabalhar aí para ele atingir o valor do financiamento e ficar bem tranquilo. é bacana isso, vocês dão essa A sequência, esse consultoria. amparo, essa consultoria, né? Isso Sim, é muito bom para a pessoa se preparar para o financiamento lá na frente. exatamente. Em Londrina é um mercado muito grande, né, de Com imóvel na planta. certeza. Nossa, e cresce a cada dia, né? Aham. Ô, Cíntia, uma outra pergunta interessante aqui é sobre a questão agora do planejamento financeiro, né? Porque para você financiar, você precisa ter um planejamento, né? Não Sim. é só chegar e financiar, né? Como a gente está falando. Então, assim, nós estamos no início do ano de 2026, né? A gente sabe que as expectativas são muito grandes para esse ano, porém, para quem está querendo comprar um imóvel esse ano, vamos fazer uma pergunta aqui para você dar a sua orientação, tá? Qual seria o primeiro passo e como essa pessoa deve aí se planejar para poder, poxa, eu vou comprar um imóvel esse ano? A primeira coisa é marcar uma consultoria com a gente, né. Marcou a consultoria, o que que a gente vai orientar? Abrir uma conta em um banco, tá, da preferência do cliente, um banco que ele já conheça, um banco que ele já tem interesse. E nesse momento a gente vai primeiro fazer isso é legal também, porque a pessoa já tem uma ideia. "Ah, eu quero um imóvel de 1 milhão, eu quero um imóvel de 5 milhões, eu quero um imóvel de 500 mil", ele já tem uma ideia de valor. Com isso daí já é legal fazer a simulação para ele ver hoje qual que é quanto que ele tem de renda, tudo, e a gente vai mostrar para ele
qual que é o movimento que ele tem que ter, qual que é a influência que ele tem que ter para ele conseguir abrir, fazer a aprovação desse crédito. Então a gente já começa a trabalhar com ele como que ele vai fazer, orientando ele a fazer a abertura da conta, a fazer o movimento e daqui 1 ano, 2 anos ele conseguir aprovar o crédito. Muito interessante, porque daí a pessoa não fica perdida, né? Não, ela já vai com orientação. É assim, o ideal é, às vezes, a família já tem conta naquele banco, porque assim, mesmo hoje tendo na era digital, nós temos os gerentes de banco, nós temos, né, que são os maiores parceiros nossos hoje, é os gerentes de banco. Sim. A gente leva o cliente, hoje a CP abre em média de 30 contas por mês, né? Entre Praticamente uma por dia. é. Aí tem dia que dá mais de uma, entre Santander, Itaú Sim. e Caixa. Então, assim, a gente já tem esse suporte que a gente faz. Mas essa pergunta sua é bem importante, principalmente para os jovens, né? Hum. Que estão aí que sonhando, todo mundo, né? Quem casa quer casa, né? Aí ele acaba, e ele já faz. Eu tô com 2 consultorias de casais que estão noivos Hum. e já estão fazendo planejamento para compra. Isso é muito bom. Muito. Vão ser assertivos lá na frente. Vão, muito. Com certeza. Uma outra pergunta interessante que diz assim: tem alguma coisa que a pessoa pode ir fazendo ao longo do ano, não só apenas procurar por você, mas para aumentar a chance de aprovação quando chegar a hora de buscar o financiamento? Porque eu não sei, tem alguma coisa a ver com score também? Toda Tem, essa. tem. Hoje em dia, os pagamentos em dia das contas, às vezes, deixa de colocar no débito automático. Então, assim, atraso em Bacen, e isso implica no score. O score, assim, é uma palavra que é mais popular, mas isso no comportamento financeiro. Hum. Hoje, cada banco tem a sua forma de análise, né? Mas todos voltada para bom pagador. A gente trabalha ali em rating, né? Rating A, rating B, isso daí não muda, né? Só muda mais ou menos a palavra que é utilizada, mas é a mesma. É ser um bom pagador, porque hoje não é diferente. Eu trabalho no HSBC ou no Bradesco, o cliente teve um problema com o banco, ele acaba não tendo mais relacionamento com aquele banco. Então, ele tem que abrir conta em outro banco e começar a ter uma saúde financeira e ter um vínculo de continuidade. Né, ele não pode, porque o financiamento são muitos anos, então o banco analisa bem mesmo. O período financeiro, desde quando praticamente nasceu, abriu a conta, fez o CPF, ele está sendo analisado. Sim, realmente é aprofundado tudo isso, né? Não é tão Muito. superficial, né? O banco Não. precisa ter aquela segurança também, né? Ele é só superficial quando o cliente já tem conta. Então, assim, daí você Já tem colocou no histórico, sistema, conhece, já. Exato. cliente novo, a análise é bem criteriosa. Perfeito. E o cenário atual de 2026? O que você vai me Ai. falar sobre ele, hein? Tá favorável? Nossa, Como tá é que uns tá aí as expectativas, né? Que a gente tem falado tanto, né? Do início de ano, todo mundo fica aí, né? Sonhando com o que vai acontecer, ou se preparando para o que vai acontecer, né? Como que é a tua visão? Estávamos com saudade, tá? É assim, passamos por 2025, né, com taxas muito altas, né? A gente conseguiu, por ter ser uma referência no mercado, para nós foi um ano bom, porém um ano desafiador, né? Mas estávamos com saudade deste ano, né? Ano 2026, como eu falei anteriormente, tá parecido com 22, 24, que foram anos de recordes e recordes de financiamento. Então, assim, hoje a gente está numa base ali de mais de 50 simulações dias, tá assim, numa pegada muito grande. Janeiro começou completamente diferente. Entrando aí os bancos com baixa de taxa, né? Uhum. Hoje, porque a gente não vai frisar muito a taxa, porque é por CPF, tá? Vamos colocar ali na média, tá? 12% a 11,70 até 13,69. Por quê? Esse vínculo, que foi bacana o que você perguntou, que eu acho legal reforçar, pelo CPF, o que que é? É o bom pagador. Então, hoje, no mesmo banco, você tem taxa de 11,70 até taxa de 13,69 no mesmo banco. Então, não tem mais aquilo lá, qual que é a taxa? Qual que é a taxa? Eu falei, passa o seu CPF que eu vou te informar qual que é a sua taxa. Aí fora ali a Caixa, que tem também
o funcionário público, que tem taxa bem diferenciada, que hoje está 10,69. Então, assim, é muito bacana. Então, 2026 começou com tudo mesmo. É um ano que vai se superar, mesmo tendo Copa, mesmo tendo eleição, mesmo tendo 11 feriados, que a pessoa não para de falar nisso, né? A gente já começou o ano com tudo. Que bom, maravilha. Então, no caso que a gente está falando de expectativas, são grandes, né? Muito, muito grande. Vai ser um ano, assim, de recorde mesmo. Que legal. Isso é muito bom. E talvez seja um resumo de tudo que a gente já falou, que você colocou, né, pelo seu conhecimento a respeito de financiamento e tudo mais. Mas para quem está nos ouvindo aqui agora, né, e quer transformar aí 2026 no ano da sua casa própria, ou quer comprar o seu primeiro imóvel, ou quer trocar de casa, apartamento, ou quer adquirir até um lançamento na cidade, né, que está muito legal agora, as construtoras vindo com tudo aí, né, Sim. lançando tanto condomínios horizontais, verticais, etc. Enfim, em resumo, o que você falaria para essa pessoa? A primeira coisa é ela procurar, né, uma imobiliária, a sua imobiliária de confiança, né, a imobiliária Inglaterra, e fazer realmente a pesquisa, quanto que ela consegue comprar já com a união, que ela pode ter uma renda individual ou uma renda conjunta. Ela pode ter uma renda conjunta com o irmão, com um amigo, com os pais, e eu estou sendo muito procurada, que eu acho que acredito que vai ser um ano que vão casar bastante pessoal que tá noivo, que namora. Então, assim, procurar primeiro qual que é a sua expectativa de compra. Então, assim, você ir sim ver um planejado, você ir sim ver o imóvel, para você entender qual que vai ser o foco de valor. Aí a gente consegue estar te auxiliando para você fazer a compra, independente se vai ser na planta ou se vai ser direto aqui no, a gente chama de terceiros, né? Sim. Imóveis de terceiro. E já consegue também fazer a programação ali, principalmente da renda. Lembrando que a partir agora de março tem o imposto de renda. Isso faz toda a diferença para quem quer comprar um imóvel. Atenção, dá aquele pause aí, dá atenção. Se você quer comprar um imóvel, senta com o seu contador, né? Que isso é muito importante. Verifica ali movimento, comissões, tudo, para que você já fique preparado para chegar na CPI, a gente já fazer essa aprovação imediata para você. Aí você escolhe sim o imóvel, é muito padrão, porque o Minha Casa Minha Vida hoje é até 500 mil. Gente, é uma janela assim, olha, o ano passado foi diferente muito por conta disso, porque o valor das taxas, digo assim, não tem como falar, mas conectando a sua renda com o valor do imóvel, você tem uma negociação totalmente diferenciada. Então, assim, você consegue sim, em 2026, você comprar o seu imóvel. Então, se prepara, vai aí, se adianta, né? Fala com o seu contador e você consegue sim estar tirando essa meta do papel. Maravilha, que bacana, Cíntia. Obrigado, viu? A gente está chegando aí ao final, mas é o seguinte, você esclareceu muita dúvida por aqui, hein? O pessoal Que com bom, certeza já que se bom. antenou aí para... É meu dia a dia, né? A gente gosta. É o primeiro podcast que eu participo. Que legal. Uma honra. Para nós também, com certeza, viu? Obrigado realmente aí Eu que pelo agradeço. seu conhecimento, né, de esclarecer. E claro que o pessoal ainda, se tiver dúvidas, né, pode procurar a Imobiliária Inglaterra, Inglaterra Premium, pode procurar a CP, que é a Cíntia Pérez. É. Cíntia, deixa então o seu contato para o pessoal, suas redes sociais, por Sim, favor. sim. Meu Instagram é o Cíntia Pérez, Crédito Imobiliário. Meu telefone é o 43 99641 4949. Beleza, maravilha. E olha, para você, um presente da Que Inglaterra, do lindo! Grupo Inglaterra. Obrigada, eu Espero que sempre você vejo os clientes aprecie. recebendo, eu falei, Cliente, você chegou. não recebeu o seu ainda? Não, chegou meu dia. Eu ganhei a tábua, linda, maravilhosa também. Que legal, que bacana. Obrigada, Para viu? você aí. Para mim é uma honra, um prazer. Hoje, né, a CP tem várias imobiliárias, né, várias construtoras que estamos aí trabalhando a nível Brasil, então é uma honra mesmo. Já trabalho com vocês há muitos anos e eu quero continuar, dia após dia. Que legal, Cíntia. Muito obrigado mesmo, tá? E a você, até o nosso próximo Café com a Inglaterra.